Então vamos lá. Eu queria que vocês pegassem papel e caneta. Eu preciso passar algumas coisas para vocês. Para. Ei, Michel, como é que tá a Bahia? Tá lá no Iberostar. Levou o Elinho, nega. Falou que o Elinho tá. Levou a família, mas falou que o Hélio tá se sentindo lá, o Hélio e o Elinho lá. Deixa eu ver. Ah, aproveita, Elinho! Oi, lindos, queridos, tudo bem? Pradinho também, Márcia, Maria Tereza, Michel, que bom que vocês estão aí, a gente está muito feliz, parabéns. Oi, Aí. meu lindo! Que dia que você vai vir aqui passear? Hã? Queridos, muito felizes de ver vocês todos aí, tá? Parabéns. Ai, 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 que bacana. Tem uma galera no Iberostar, né? Parabéns, vocês merecem. Trabalharam para isso, merecem desfrutar mesmo. E tudo all inclusive, melhor parte, né? Ó, cuidado para não ganhar peso, hein, Michel? Ó, desafio 15 dias, hein? Se ganhar peso, tem que sair da Bahia a pé, tem que voltar correndo. Então, como tem 2 semanas que a gente não bate um papo, tem um montão de coisas acontecendo aqui e acredito também que esteja acontecendo no Brasil. Bom, enfim, nós fechamos um ciclo de 5 meses do ano para vocês entenderem a conexão com o recrutamento. Ó. Eu vou falar muito de DLV hoje, mas vocês precisam entender essa conexão com o recrutamento. Eu mandei para vocês no WhatsApp que o brasileiro até dia 31 de maio trabalhou para pagar imposto. No passado, gente, as pessoas não tinham esse tanto de informação. Hoje isso é uma informação que todo mundo tem acesso. Então, se eu sou um trabalhador e eu vejo o país igual o país está, e eu estou trabalhando 5 meses do ano para pagar imposto, eu começo a pesar se realmente a minha atividade é suficiente para mim e para minha família, ou se eu vou precisar de algo a mais, algo extra, o plus, ou de repente trocar de atividade. Então, as portas do recrutamento no Brasil, nesse momento, elas estão abertas. Só que vocês precisam usar os dois lados do negócio Herbalife. Primeiro, trabalhar forte a carteira do cliente para você ter essa alavancagem de ter um monte de gente para poder falar do recrutamento. Olha só, eu estou numa semana muito delicada aqui nos Estados Unidos, que é a semana de provas. E eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, porque senão eu estou pagando o curso à toa, eu vou reprovar. Eu não tenho tempo para fazer da forma que eu gostaria de fazer. Se eu estivesse fazendo hoje só Herbalife e não estivesse estudando, eu estaria fazendo 10 mil pontos de DLV todos os meses com tranquilidade. Por quê? Porque eu já achei o jeito de fazer o negócio para gerar DLV. Eu mandei agora há pouco para vocês os nossos pontos pessoais desse mês. Esses pontos pessoais, que dia que é hoje? Hoje é dia 5. Dia 5 tem 800 e poucos pontos de DLV em 4 IDs. 4 IDs. Eu estava na aula hoje, mandei no WhatsApp da Lilian, que a gente estava fechando 2 negócios, e é tudo muito simples. Por quê? As perguntas, espera as respostas, manda as imagens, espera o retorno, manda os vídeos, espera o retorno dos vídeos, sim ou não, manda o link, entra no site, manda as fotos de produtos, usando aquela ideia da economia. Nem todo mundo quer, mas hoje, por exemplo, 2 pessoas me surpreenderam, pessoas que eu achei que não fossem querer, e elas entraram no site, pagaram o cadastro, e entraram, já fizeram o login, entraram no site e compraram os produtos. Quando eu cheguei em casa, a gente estava com 400 e poucos pontos no começo da manhã. Quando eu cheguei em casa, 3 horas da tarde, a gente estava com 600 e poucos pontos. E agora, eu e a Lili, a gente voltou da corrida que a gente fez aqui com a Tchermas. Quando eu abro o computador, 800 e tantos pontos. Ou seja, as 2 pessoas que fez o processo hoje, que eu achei que não fosse fazer, elas pagaram. Então, isso cria uma engrenagem, cria uma rotina. E eu participo dessa rotina com pouco tempo todo dia. Só para você ter uma ideia, hoje eu não consegui postar. Hoje eu precisei acordar muito cedo,
A tia da Lilian e a prima da Lilian estão aqui, então ontem a gente estava no parque, uma loucura, parque, as crianças, aquela loucura toda, então não consegui postar ontem, nem postar hoje. Mas o trabalho anterior ainda dá frutos, porque toda essa publicidade que a gente faz nos sites, elas ficam lá, elas permanecem lá. Agora, o que me chamou a atenção? Gente, aqui em Orlando tem 14 equipes de presidentes. 14. Não tem STS, não tem seminário, não tem nada. Quando nós saímos do final de semana de liderança, nós juntamos os 14 presidentes em um espaço Vida Saudável aqui. A Herbalife Corporação, Orlando é muito problemático. A conclusão que a gente chegou é que tinha muitas brigas antes, muito problemático. E acabou que não tinha mais sistema. Todo mundo usava ou o sistema de Tampa ou o sistema de Miami, dos Fit Couple. Mas Orlando, a cidade com essa dimensão toda, essa população toda, não tinha negócio. Veio 3 pessoas da corporação para participar desse encontro, para colocar panos quentes nos tabuladores, um balaio de gato. Foi para esse encontro. Eu, o Cris e o Túlio, o presidente Túlio. A gente ficou louco lá, porque, imagina, a gente chegou de fora como convidados para poder participar junto com eles, e a gente viu que eles estavam em guerra. Mas no final do dia resolveu. Aí abriram o primeiro STS com a Marta Muriel, na mudança do plano aqui nos Estados Unidos. A mudança maluca, não vou nem explicar isso para vocês, mas eu já falei isso algumas vezes, mas é um negócio maluco. Os pontos que eu compro no meu nome não conta para nada. Simples assim. E se eu tenho um distribuidor que não regulamenta a venda dele no site, me tira cheque. É uma loucura, gente, é uma loucura. Mas enfim, está fluindo. O mês de maio foi documentado 90% de todo o volume dos Estados Unidos. Então o negócio está fluindo. Isso vai acontecer no Brasil daqui 1 ano, daqui 2 anos, vai acontecer. Isso é normal migrar. Tanto é que a Herbalife foi reconhecida agora pela Forbes como a empresa mais séria e a melhor empresa para se trabalhar no mundo, no marketing multinível. Olha só, tem empresas e empresas. A empresa Plus hoje é Herbalife. Ponto final. Entendeu? Não é uma empresa de multinível. A Forbes reconheceu a Herbalife como a única estrutura dentro das empresas de marketing multinível para qualquer pessoa trabalhar com segurança. Vocês estão entendendo a diferença? É como se a gente estivesse na Apple, entendeu? Tem a Sony, tem a Macintosh, tem Macintosh não, tem a Windows, tem um monte de empresas de computadores e tem a Apple. A Herbalife é como se a gente fosse a Apple. É isso que a Forbes falou para todo mundo agora. Então, isso é para dar tranquilidade para nós. A Herbalife passou por toda a apuração do FDA aqui e conseguiu bater a meta do FDA. Então, é uma adaptação. Mas olha que interessante. Juntamos os presidentes, criamos o STS. O palestrante do próximo STS agora, semana que vem, domingo agora, né, esse final de semana, é o Túlio. E a gente está começando agora, eu e a Lina, a gente está com 29 Ds comprando na Herbalife hoje. Então, nós temos 29 Ds aqui nos Estados Unidos que já compram produtos da Herbalife. Então, agora a gente tem pessoas para a gente poder apresentar o negócio, para a gente poder fazer uma lista de projeção. Eu tenho uma menina, a Luciana, que é minha cliente, professora de Zumba, que perdeu 16 quilos. Então, ela é distribuidora e ela está montando uma carteira de clientes abaixo. Ela agora é minha lista de projeção para virar supervisora aqui e já na sequência virar supervisor em ativo. Semana passada, segunda-feira passada, eu recebi uma ligação da Herbalife 4 horas da tarde, querendo fazer uma conferência para entender como é que a gente chega para cá, com pouco tempo que a gente tem aqui, 4 meses, e nesse período de 4 meses, ela simplesmente mostrou para a gente, através do BizWorks aberto, o que a gente tinha construído em 4 meses e gente que está aqui há 10 anos não construiu ainda. Ou seja, nós fechamos o mês de maio com 27 Ds comprando nos Estados Unidos. 27 Ds comprando nos Estados Unidos. Então, a Herbalife queria saber como é que era esse trabalho, o que a gente estava fazendo para poder criar essa base
de DLVs, que ninguém nunca fez isso aqui. Eles têm o trabalho deles dos desafios, dos fit camps aqui, dos espaços de vida saudável, mas o trabalho, essa base que a gente tem dos chips e da lista de projeção, eles não têm aqui. Eles ficaram mais ou menos 1 hora, quase 2 horas, fazendo perguntas com relação ao nosso negócio nos Estados Unidos, não o negócio no Brasil. O negócio do Brasil é uma filosofia diferente da filosofia americana. E perguntaram as nossas metas, quais as nossas metas de negócio aqui e quais as nossas metas para royalties. Como é que vai ser a nossa formação de nível de supervisor. O volume documentado nosso do mês passado, aqui nos Estados Unidos, foi 94%. Nós tivemos uma consultora que ela fez a compra para consumo pessoal e na hora de auditar o volume, ela não colocou como consumo. Ela colocou como estoque. Então, ela fez errado no site, mas seria 100% do volume auditado. Nós batemos 94%. Nós ficamos numa meta alta, né, 94%, com 27 dias comprando da Herbalife. Quando eu falei para a Herbalife que nós temos um custo de vida aqui nos Estados Unidos, eu e a Lilian, hoje entre $10 mil de custo de vida, e a gente quer pagar esse custo de vida aqui nos Estados Unidos com clientes da Herbalife comprando diretamente do site, a Herbalife falou assim, peraí, vocês estão me dizendo que vocês vão ter uma carteira de clientes nos Estados Unidos grande? Sim, a minha meta da Lilian é ter 100 IDs comprando na Herbalife, diretamente da Herbalife, sendo acompanhado pela gente até o final do ano. Essa é a nossa meta. Isso nos dá de cheque de dólar $10 mil. Então, esses 10 mil que entram naquele cartão de débito da Herbalife, do HerbaPay, a gente vive aqui, paga tudo, ainda sobra dinheiro. E aí os royalties e os bônus que entram no Brasil é para nossa aquisição de outros bens. Então a gente está focado em fazer essa carteira de clientes, gente. Agora, é óbvio que alguns clientes vão sair e outros vão entrar. O que está acontecendo agora, que eu estou gostando demais, é que com 27 clientes dessa forma, sendo acompanhados com DLVs, gente com resultado está começando a indicar outras pessoas. Então, eu não necessariamente eu preciso fazer 73 clientes que estão faltando, de colocar as postagens, de ir atrás das pessoas e tal. Talvez nas indicações saiam 73 clientes. Vocês conseguem fazer essa leitura? Porque eu consigo fazer isso. Eu consigo ver, manter o acompanhamento, o padrão do acompanhamento, o nível do acompanhamento, incluindo sábado, domingo e feriado, porque meu celular ele desperta de 3 em 3 horas, ele desperta para mim, e aí quando chega a mensagem para mim do meu despertador, me lembra que eu tenho que mandar algo para os meus clientes. E aí eu já enviei para vocês alguns materiais, algumas imagens que eu uso aqui que eu mando para os clientes. Eu sigo muitos médicos, muitos nutricionistas, muitos personagens aqui nos Estados Unidos que fazem as postagens no Instagram e eu dou print das imagens daquilo que serve para os meus clientes. E aí eu disparo para o cliente. Uma vez por dia ele recebe uma imagem de um cardápio, de um exercício, dicas de nutrição, dicas de hidratação. Então não é só a Herbalife, só o questionamento da Herbalife. A gente acabou criando um relacionamento. Quando eles recebem esse tipo de conhecimento, de informação, eles acham que eu sei demais. E eles continuam respeitando, ao ponto de eu fazer um desafio com eles, da gente manter o padrão de qualidade de nota 10 até sexta-feira. E aí, no final de semana, ver quem fura alguma refeição, porque às vezes tem um churrasco, tem uma festa, tem isso, tem aquilo, a pessoa bebe um pouco mais. Quem fura, a gente vai da nota 0 a nota 10. E eu falo que a pessoa, no final de semana, ela nunca pode ter uma nota menor do que 6. Ela tem que ficar entre 6 e 10. Ou seja, das 6 refeições que o cara vai fazer todo dia no final de semana, ele tem que acertar pelo menos em 4. E aí o cara passa o final de semana perdendo peso, mesmo às vezes errando em 2. E ele entra na semana perdendo peso. Então, todos os clientes que nós temos aqui nos Estados Unidos, todos, estão perdendo peso. E aí começam as indicações. Por exemplo, nesse exato momento,
estou trabalhando 2 pessoas no WhatsApp. Vocês estão vendo aí, então, não sei se dá para ver a imagem, mas tem um monte de coisa do WhatsApp aqui. São 2 pessoas, 2 indicações para eu fechar a venda. Então, a venda é exatamente o mesmo programa que a pessoa que comprou indicou. Eu não altero nada. Eu só falo, olha, tua amiga está tendo resultado porque ela está usando exatamente esse programa. Você quer ter o resultado que sua amiga está tendo? Sim. Pronto. Acabou a venda. Acabou a venda. É óbvio que aqui nos Estados Unidos, gente, tem uma condição diferente do Brasil para a questão financeira. A gente sabe que aqui é mais fácil comprar produto, aqui é em dólar, mas é mais fácil para quem ganha em dólar, mas eu não tenho cliente americano. Eu só tenho cliente brasileiro. Então, é óbvio que tem gente que veio para cá trabalhar aqui ganha em dólar, mas é óbvio também que os brasileiros que vieram para cá cheio do dinheiro estão aqui gastando em dólar. Não importa isso. Mês passado eu fiz uma menina, eu mandei o link para ela, eu nem acreditei que ela ia conseguir fazer tudo sozinha. Ela é de Manaus. Eu mandei o link para ela de uma publicidade antiga que eu tinha feito em Manaus quando eu estava em Campo Grande, e ela simplesmente me achou depois de algum tempo, e ela pediu, eu mandei os vídeos, ela passou pelos vídeos, eu mandei o link do cadastro online no Brasil, ela entrou, cadastrou, e eu mandei as fotos dos produtos que ela ia precisar. Ela entrou e comprou. Eu sei que a compra total dela com o kit deu quase R$1.000. E ela comprou. Eu estou acompanhando ela está perdendo peso e ela tem 2 amigas no Brasil para comprar produtos. Só que olha o detalhe, ela me perguntou se teria condições dela ir em algum lugar em Manaus para aprender sobre Herbalife. Porque ela viu que ela perdendo peso, 2 amigas se interessaram. E se ela chegar ao resultado que ela quer ter, que ela vai ter um monte de amigas para usar o produto. Então ela perguntou o seguinte, se ela pode aprender para vender. O que eu vou fazer com elas agora? Com as 3? Colocar dentro de um evento. Ela já está cadastrada e ela vai levar as 2 amigas para dentro de um evento. Chega lá dentro de um evento, elas podem iniciar de qualquer jeito, mas uma amiga já está no negócio. Então tem uma situação da gente, de repente, até fazer em Manaus uma linha de supervisor. Ou seja, o recrutamento está aberto. O que falta, gente, que eu percebo em todo grupo que eu bato um papo, que eu mando, na verdade, todo dia, e aí, já postou? Postou hoje? É a sequência da postagem diária. Porque é óbvio que você vai postar todo dia e nem todo dia você vai vender. Mas como isso é um trabalho extra, e esse trabalho extra você vai sendo lapidado conforme você vai fazendo, daqui a pouco você ajusta um vídeo, daqui a pouco você ajusta uma imagem, daqui a pouco você ajusta um texto e você consegue vender. Se eu tivesse em Campo Grande e eu tivesse um espaço Vida Saudável em Campo Grande, eu ia postar todo dia para o desafio, para levar direto para o desafio de 15 dias, e ia postar todo dia chamando as pessoas para fazer avaliação dentro do meu espaço. Eu ia movimentar dentro do meu espaço, talvez eu ia vender produtos, né, dentro do espaço, talvez eu ia vender a cartela fechada de consumo dentro do espaço, talvez eu ia vender o desafio de 15 dias dentro de Campo Grande, ou talvez eu ia recrutar pessoas para fazer exatamente a mesma coisa. Ou, o quinto e mais provável, talvez não ia fazer nada disso. Mas, se eu trabalho com a Herbalife e eu tenho que levar tudo isso para o mercado, eu tenho que ter as 5 opções todo dia. Óbvio que quando eu faço um cliente, eu entro com os valores agregados, 5 valores, acompanhamento, bater papo, fazer relacionamento, tirar a lista de indicações. Olha, eu precisei respeitar um momento aqui nos Estados Unidos com relação ao recrutamento. Não que eu não queira recrutar, eu quero demais fazer negócio americano, aumentar meu cheque em dólar. É uma delícia receber cheque em dólar, gente. Agora, o problema é que se eu recruto alguém aqui que compra 500 pontos de volume para entrar e ele não documenta essa venda, ele me tira 1% do meu cheque no Brasil. Vocês estão entendendo? Se o cara comprar 500 pontos no ID, eu não recebo se ele não documentar a venda e ele me tira 1% de royalties. Se eu tiver 5 caras que compram 500 pontos e esses caras não documentam os pontos, eles me tiram os meus 2.000, meus 5% de royalties do meu cheque. Eu não tenho cheque para receber. Então aqui nos Estados Unidos, a regra é clara, não
cadastra sem necessidade. Olha que loucura que é isso. Só que quando você coloca um cara que vai fazer o projeto, ele ele começa, tem meio e tem fim. O projeto é 100%. Então vamos lá, só para a gente recapitular. Eu quero saber, no mês de maio, quantos DLVs você fez? Novos. Escreve para você. Você teve 31 dias em maio. Você pode trabalhar com qualquer ferramenta. Nós não estamos falando de ferramentas. Você pode usar o desafio, espaço, panfleto, mídia social. Você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Desde que você faça. Eu quero saber quantos DLVs você fez. DLVs é aquele cara que você coloca, que compra da Herbalife e que você não precisa comprar mais o volume. Então você está economizando dinheiro e recebendo dinheiro por isso. Tipo, se você fizer, vou dar um exemplo, se você fizer 2.500 pontos com 20 clientes aí no Brasil comprando diretamente, você ganha R$3.000 para fazer os 20 clientes. Só que você tem 20 clientes que você pode pegar um ou dois, 10%, um ou dois e fazer a lista de projeção. Então, além dos DLVs, quantas listas de projeção você trabalhou mês passado? Se você não fez DLV e não fez lista de projeção, certeza 100% que seu mês de maio não foi legal. Ah, mas foi melhor do que abril. Sim, claro. Porque talvez você tenha equipe, tem alguém para baixo que está fazendo e está dando volume para você. Mas foi melhor para ele, não foi melhor para você. Ah, como assim? A gente mede o crescimento do nosso negócio não pelos royalties antigos, pelos royalties novos. Pelos novos negócios, pelos novos supervisores. Quando você abre o BizWorks, você vê, não é a quantidade de supervisor que você tinha em abril, é quantos novos entraram em maio. Quantos novos consultores entraram na primeira, na segunda e na terceira geração em maio. É assim que a gente faz a métrica do negócio. Porque senão a gente fica se auto-enganando. Eu conheço gente que falta uma linha para virar Get. Tem um ano que eu falo isso para ela. Um ano. Né? Tá ali, batendo. Mas, sabe assim, ó, é muito pouco que falta. Muito pouco. Uma linha nova, não é só questão de nessa linha, de repente, sair o PIN novo. É questão que nessa linha nova, como é um trabalho novo, de repente pode ter um presidente ali. E a gente não sabe. Então, galera, mês de junho é exatamente a mesma coisa. Já é meio do ano para todo mundo. Tem gente da nossa equipe que aprendeu, foi a Campo Grande, aprendeu o desafio de 15 dias e triplicou o volume pessoal. Triplicou o volume pessoal. A pessoa fazia, às vezes, 1.000 pontos. Mês passado fez quase 4.000 pontos. Teve gente do nosso grupo que esse mês agora vai ser reconhecido World Team em Campo Grande. Nós temos 2 linhas que serão reconhecidas World Team em Campo Grande, que não conseguia fazer ativo um tempo atrás. E elas vão ser reconhecidas World Team agora. Né? E olha o detalhe, tudo com desafio de 15 dias. Então nós temos gente da nossa equipe que foi a Campo Grande, pegou o conceito do desafio e está avançando. Mas avançando em ponto pessoal. Quando a gente abre o negócio e mostra para ela, não tem DLV. Vocês estão entendendo? Não tem construção de equipe, tem construção do volume. Ela resolveu um problema. Ela conseguiu construir o volume. Então a pergunta é, quanto tempo ela vai conseguir manter esse volume? Porque se ela parar de promover o desafio, ela perde o volume. Tá entendendo? É diferente de você ter esse volume com 30 IDs de DLVs. Às vezes, nenhum ID que resolve abrir a lista para você fazer a lista de projeção, você consegue fazer 3, 4, 5, 6, 7 mil pontos. Nós temos gente na equipe que no mês passado fez 11.000 pontos pessoais. 11.000 pontos pessoais. E ele fechou dentro do mês 2 primeiras linhas de supervisor. Numa lista de projeção que ele vem trabalhando há 3 meses.
Então, levou 3 meses para fazer 2 primeiras linhas. E no total deu 11 mil pontos. Muito melhor, porque nesses 11 mil pontos está cheio de DLVs para baixo dos caras. Então, esse mês ele já tem supervisor gerando royalties. Inclusive, um dos supervisores que entrou, que já está no sistema, tem ponto pessoal nesse mês de junho. Porque está cheio de DLVs para baixo. Tem gente já comprando produtos. Então, isso é saudável também. O ideal é fazer uma junção. Por quê, gente? Olha só. Se você faz uma leitura do desafio, o desafio ele envolve você ter uma disciplina de trabalho, a cada 15 dias ficar renovando, tem os seus compromissos de pegar as pulseiras, ir atrás de cliente novo, tem que fazer as postagens, tem que fazer o acompanhamento, tem que fazer toda aquela loucura lá, para você sempre ter gente no desafio. E o melhor, você tem que malhar. Você tem que estar junto fazendo atividade física. Então eu te pergunto, Pradinho, tu consegue malhar todo dia? Chega uma hora que a gente cansa. Então, óbvio, gente, lembra, tem o lado da construção e tem o lado braçal. A gente precisa entender o que é o braçal para não ficar cansado, estressado, fadigado e não construir negócio, e pegar o lado do pensador e jogar para dentro do braçal. Eu tenho um monte de gente que está malhando, fazendo volume, mas daqui a pouquinho está cansado também e vai perder o volume. Por quê? Porque não vai conseguir dar uma sequência. E se ele colocar um cara bom abaixo dele, que vai dar sequência, e se ele perder o volume, o cara bom fica abaixo, pontuando, e ele não vai conseguir fazer o ativo depois para receber o cheque. Galera, vocês podem fazer o que vocês quiserem fazer, mas construa essa casa elite de DLVs. Gente, eu e a Lília não teríamos condições de fazer o ativo aqui nos Estados Unidos se não fosse os DLVs. Aqui do lado, cerca de 100 quilômetros, tem uma cidade chamada Tampa Bay. Os Fit Couples, só para vocês entenderem, os Fit Couples estão no terceiro mês de 90K e no segundo mês de 5 diamantes. Ok? Eles estão fechando o quinto diamante. Um casal Fit Couple. 90K, 5 diamantes. Eles vão ser chairmans, gente. Daqui 2 meses eles vão ser chairmans club da Herbalife. 90K. Tem um garoto aqui em Tampa, que ele é get, e é o maior volume pessoal em média do casal Fit Couple. É um cara jovem, o trabalho todo dele é todo mídia digital, e ele tem uma média do ano passado de 117 mil pontos pessoais mês. 117 mil pontos por mês. Ele acabou de receber o PIN de 1 milhão de pontos de volume. Ele tem menos de 1 ano de negócio. Eu não quero ser esse cara. Juro por Deus, eu não quero ser esse cara. Mas eu quero ter ele na minha primeira linha. Tá entendendo? Eu não quero ser o braçal. Eu quero ser o cara que vai dar a condição de ter um cara para ganhar dinheiro. Porque ele faz 30, 40 mil dólares com vendas no site da Herbalife. Ele não tem rede. Ele é get. Tá entendendo? Se os Fit Couple não construir rede para baixo dele, ele vai ficar ganhando 30, 40 mil dólares fazendo todo esse volume. Só que quem que está feliz? Os Fit Couple. Porque tem um único cara, que dá tipo 120, 130 mil pontos todo mês para eles. Vocês estão entendendo aonde vai isso? Vocês têm que olhar para o negócio da Herbalife e literalmente entender o plano de marketing. E criar uma base rápida para parar de sofrer. Gente, Espaço Vida Saudável é a base do coração do negócio da Herbalife no Brasil. Desde que você movimente o negócio a partir do espaço. Porque senão o espaço fica cansativo. Dá uma olhada na sua equipe, quantas pessoas já fecharam espaço. Teve uma época no nosso negócio que era 100% plano total. Vocês lembram dessa época do plano total, de fazer 2 hidratações por dia? Eu fui dessa época.
era 100% plano total. Aí fomos no México. Migramos para o espaço vida saudável. Ficou 5% no plano total, 90% no espaço vida saudável. Daqui a pouco, 100% no espaço vida saudável. Não teve como evitar. 100% no espaço. Beleza. Agora o espaço, ele tem ramificações. O espaço continua sendo o coração, mas com as artérias. Quais são as artérias? DLVs, venda programada, os desafios de 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 90 dias, são as ramificações. A gente precisa ter essa consciência, ter essa clareza do que a gente vai fazer para construir o nosso negócio. Porque senão, toda hora que chega algo novo, a gente avança pelo algo novo e cansa ali na frente. Só que, galera, eu não sei vocês, eu e a Lilian, a gente está com 16 anos de Herbalife. Tá certo, a gente é presidente, nós somos presidentes desde 2007. Então tem praticamente 10 anos como presidente. 10 anos como presidente é bom pra caramba. Tá entendendo? Mais 16 anos de Herbalife já. E aí a gente tá encontrando gente aqui em Orlando que tem 1 ano de negócio recebendo PIN de 1 milhão de pontos de volume pessoal. E a gente em 16 anos ainda não atingiu. Se eu tivesse entrando para o negócio hoje, eu gostaria de fazer um negócio igual ao do Alexandre ou igual ao desse cara? Vocês estão entendendo? Agora, a forma que o negócio está nos Estados Unidos com a auditoria é do jeito que os Fit Couple queriam. Por quê? Tudo que é feito com o cliente, com o perfil member, é a base do negócio dos caras. Então, quando eles têm um cara para fazer negócio, eles pegam esse cara e dão toda a estrutura para o cara construir uma rede sem limite de DLVs. Os caras ganham uma fortuna vendendo os produtos direto da Herbalife, pelo Go Herbalife e pelo perfil member. Quando eu faço o perfil member, ele cadastra direto na Herbalife com 20% de desconto. Os outros 30% vem para mim e conta para o meu ponto pessoal. Só que eu ainda estou nessa casa, eu e a Lilian, de 5 mil pontos igual ao mês passado. Esses caras, gente, fazem 5 mil pontos de venda por dia. A rede do Fit Couple hoje aqui nos Estados Unidos vendem no site da Herbalife em torno de 250 mil pontos dia. A rede deles. 250 mil pontos de venda. Não tem auditoria para esses caras porque é 100% auditado para a Herbalife. Não tem um cara que vendeu uma supervisão de 4 mil pontos. Não existe isso nesses caras. É uma coisa surreal. Surreal. Só que por que eles estão avançando? Quando você olha para a carteira de clientes dos caras e a casa elite dos caras, as pessoas que já estão trabalhando com DLVs conseguem fazer a leitura. Meu, é impressionante. Os caras, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Esse Fit Couple aqui, que está em qualificação de 90K, eles têm 72 primeiras linhas ativas. 72 linhas ativas. Estão indo para 400 mil pontos de volume na primeira geração. 20K na primeira geração. Gente, a gente trabalha para 2.500 pontos. Vocês estão entendendo a diferença? Se eu fico num sistema onde o nível dos caras começam para entrar no grupo de foco dos caras, ter 5 mil pontos de DLV, ou eu faço 5 mil pontos de DLV para entrar no grupo de foco, ou eu tô fora. Então, o nível dos caras é alto demais. O padrão é alto demais. Não é à toa que sai esse monte de presidente dos caras. 20K, 30K, 40K, 50K. Vocês estão vendo quem acompanha o grupo deles no Instagram, vê a qualificação. Por exemplo, a Fabi e o Alan acabaram de receber agora o relógio de 40K. Não sei se vocês viram essa postagem deles. Mas eles estão fechando o terceiro mês de 50K. O pai do Fit Couple acabou de fechar agora 50K. E foi reconhecido no final de semana de liderança 40K.
A mãe dela, a mãe esqueci o nome dela lá, da menina, é, o quinto diamante deles. Galera, eles têm 27 anos de idade, estão em qualificação de 90K terceiro mês e qualificação de chairmans. É uma doideira. Mas não é vendas igual a gente imagina, que é tudo aquele lance digital. Eles têm que ter a construção dos royalties. E a base dos caras vem nessa casa elite que a gente não consegue entender. Como é que o cara tem uma casa elite onde tem 40, 50, 60 mil pontos de DLVs? Você já imaginou se esses caras soubessem da lista de projeção? Trouxesse, por exemplo, o Rodriguinho para ficar aqui com eles e fazer um intensivão e ensinar esses caras a trabalhar com lista de projeção? Olha que loucura que seria, cara. É outro padrão o negócio. Agora, nós não temos essa condição de fazer um negócio assim. A gente não aprendeu, não é nossa escola. É a escola dos caras. Vocês que estão na sala, vocês estão comigo há mais de um ano, né, da gente falando em DLVs, de resolver casa elite, de resolver o ativo, de criar a base. Vocês precisam realmente resolver isso. Gente, eu sei que dói. Sabe, para mim é difícil fazer cliente, começar do zero. Só que ou eu fazia isso, ou eu não recebia meu cheque no Brasil. Simples assim. E agora a gente está aqui no quarto mês de negócio. Quarto mês, eu mandei para vocês a foto dos nossos volumes de fevereiro para cá, desde quando a gente chegou. Lá tem o volume total, o volume que a gente comprou e o volume de DLVs. Está lá para vocês verem. O mês passado, dos nossos 5.020 pontos, 4.700 é de DLV. 27 Ds comprando na Herbalife. Então, basicamente, eu já resolvi os meus 2.500 pontos nos Estados Unidos. Hoje, mandei para vocês 800 pontos com 4 IDs. E eu não estou trabalhando porque eu não estou tendo tempo. Essa semana é semana de prova aqui. Não consegui postar, não consegui fazer nada. Só acompanhar os clientes. Então, foca nessa construção da sua casa elite. Mas faz isso de uma vez. Estabeleça qual vai ser a ferramenta e faça. E lembra, gente, lembra, qualquer coisa que você está fazendo hoje, se não está entrando no DLV e não está qualificando o supervisor, pelo amor de Deus, corrija para fazer o DLV e fazer o supervisor. Senão daqui a pouco você tem 20 anos de Herbalife e você não está conseguindo qualificar supervisor. Você não vai avançar no plano de marketing. Não, eu estou com um desafio, eu estou colocando 30 pessoas no desafio. Parabéns! Dos 30, quem saiu para DLV? Não, ninguém, mas vai sair. Passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses e você não tirou o DLV, você precisa ajustar. Tá errado. Se você parar de malhar, parar de postar, parar de acompanhar os caras, parar de vender as pulseiras, vai cair o volume do desafio. E você vai perder o volume do desafio, passou 3, 4 meses, você não recupera o tempo e você não construiu um supervisor novo. Gente, não é fácil fazer supervisor do jeito que está o plano de marketing hoje no Brasil. Mas é melhor assim. Porque quando sai o supervisor com os DLVs, você já tem o supervisor em atividade. No passado, a gente cadastrava o cara e o cara comprava 4.000 pontos. Ou entrava com 2.500 pontos, trazia um amigo com 2.500 pontos e no mês seguinte o cara zerava. Não está mais nessa fase. Acabou essa fase no Brasil. Não existe mais isso. Agora, todo supervisor que entra com DLV, projeção de volume, todo supervisor tem atividade no mês seguinte. E com essas promoções que a Herbalife está lançando no Brasil, com baixo volume, com ativo o consultor, sabe? Promoção para o novo qualificado a supervisor manter lá a média dos 500 pontos e trabalhar essa promoção para o cruzeiro. Se o cara faz isso no primeiro e segundo mês, sabe? O cara cria uma engrenagem de ter os DLVs, os clientes, a lista de projeção, o cara se sobressai. Ele qualifica para o cruzeiro, ele ganha o cruzeiro, de repente ele ganha para o casal. Né? Tem uma turma aí que está lá no Iberostar. Por que está no Iberostar? Gente, se você olhar essa turma do meu grupo, tá? No meio da Lilian, para baixo, que está lá na Bahia, que está curtindo as férias da Herbalife,
Você pode pegar o extrato de qualquer um deles. Tem DLV. Simples. Ah, mas tem o volume que comprou? Tem o volume que comprou, porque às vezes tem vendas fechadas, tem espaço no saudável. Mas todos eles têm qualificação de DLV. Todos, sem exceções. Sem exceções. Eles ganharam dinheiro para ter os DLVs e agora ganharam as férias por merecimento. Entendeu? E a turma que não foi? A turma que não foi não atingiu as etapas. Porque faltou o quê? Faltou o plus. Faltou o DLV. Faltou a lista de projeção de um cara do DLV. E às vezes é mixaria assim, gente. Ah lá, a Nádia tá colocando aí, ó, 7. 7 o quê, Nádia? Escreve aí no chat. A Michelle tá rindo lá no Iberostar, ó. A Michelle tá aí na sala, tá na conferência, a Nádia tá em Ponta Porã no Espaço da Saudável. O que faltou para você, Nádia? 7.000 pontos. Quantos meses para fazer 7.000 pontos? Tá entendendo? Talvez seria, sei lá, em 3 meses, em 4 meses. Agora, se você divide 7.000 pontos por clientes, por reposição de clientes e por indicações de clientes, você vai achar, sei lá, 15 Ds. Tá? Então, gente, é uma doideira. Só que o tempo passa, e passa rápido. Eu resolvi estudar novamente. Aqui não, é muito difícil para comprar livros aqui. Meu inglês é 10%, ok? 90% não tem inglês. Então 10% tem inglês. Então o que eu fiz? Eu achei um aplicativo que eu consigo comprar os livros online direto no link da Apple, no Apple Store. Eu comprei, o primeiro livro que eu comprei, eu trouxe vários livros do Brasil. Eu estou estudando o livro 10 vezes novamente, estudando, acho que 6ª ou 7ª vez que está nessa fase da leitura e estudando. Mas eu comprei um livro online que é A Vida do Steve Jobs. É um cara que escreveu uma matéria da Times do Steve Jobs e quando ele publicou, saiu a foto com os computadores da Apple na capa da Times e o Steve Jobs não tinha autorizado essa publicação. Ele não havia gostado da foto. E o Steve Jobs processou esse cara. Então, esse cara, depois de alguns anos, fez as pazes com o Steve Jobs e pediu permissão para escrever sobre a vida do Steve Jobs. E ele juntou material e conseguiu transformar isso num livro. Aqui nos Estados Unidos é uma febre esse livro e eu consegui comprar ele no site com áudio em português. Gente, eu tô assim louco com a história do Steve Jobs. Por quê? Entre um dos vários momentos da vida dele, ele tem o Wozniak, que era o sócio do Steve Jobs. O Wozniak era o cara que construía tudo, ok? O crânio, a mente, o cara que pegava o chipzinho lá e criou tudo para a Apple. Só que o Steve Jobs era o cara que trazia, ele era o vendedor, ele era o cara que trazia a imagem para o Wozniak. O Jobs não é o construtor, ele era o pensador. Tanto é que tem um trecho que o Wozniak fala assim que não sabe de onde o Jobs tirava essas ideias. Parecia que ele estava recebendo informações assim de espíritos, de ETs, falando para ele, ó, isso aqui é o futuro, acha alguém que vai construir. Então ele juntava os engenheiros no comando desse que era o Wozniak e falava assim, ó, nós vamos construir isso. O Wozniak falava, mas como? Impossível que não sei o quê. Wozniak, você é o cara, você vai construir, eu sou o vendedor. E o Jobs desafiava esses caras para fazer a construção. E passava o tempo, muitas vezes eles não conseguiam construir, mas todas as vezes que eles construíram, eles criaram algo que a humanidade tem desejo.
Vocês estão entendendo? Vou dar um exemplo, iPhone, um MacBook. A galera tem desejo por isso. Ah, mas eu não quero porque eu não sei usar. É porque nunca usou, porque a hora que usa nunca mais sai mais da marca. Então, é exatamente a mesma coisa aqui e agora. Eu preciso vender para vocês a ideia de vocês construírem essa casa com os DLVs. Gente, nos DLVs de vocês vai ter os presidentes. Vocês precisam entender que se você não tiver o DLV, você não tem supervisor. E se você não tem o supervisor, você não vai ter o cara que vai virar o time, que vai virar Get, vai virar milionário, vai virar presidente. Se você só tem volume pessoal, você não tem negócio. É importante o volume pessoal? Óbvio. Mas o que é mais importante? O volume pessoal suado ou o DLV suado? O DLV suado. O DLV te lapida, o DLV te desafia, o DLV te apresenta pessoas novas para você desenvolver liderança, o DLV te dá a chance de você entrar na casa de alguém e ter um presidente sentado na tua frente. É só vocês pararem para pensar. Nós fomos DLVs de alguém. Quando nós colocamos o nosso cadastro na Herbalife e compramos na Herbalife, o que a gente foi? É que não tinha essa nomenclatura quando a gente entrou. Mas nós somos DLVs de alguém. Então, olha a Lucimar com a Lilian. Quando ela cadastrou a Lilian comprou a supervisão, a Lilian foi DLV da Lucimar. Será que a Lucimar imaginava que a Lilian fosse ser presidente? Claro que não. Vocês estão entendendo? Mas passaram-se alguns anos, o que aconteceu com as irmãs? Presidente. Saiu da onde? Do DLV. Lá atrás não tinha essa nomenclatura. Hoje está claro pra gente. É óbvio que agora vocês têm que ser o Rosniak. Tá entendendo a ideia? Vocês têm que ser os caras da construção. Eu dou as ideias, que eu tô aqui nos Estados Unidos, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que aprender com esses caras que fazem 50, 100 mil pontos de volume aqui, cheio de DLVs, e vender para vocês a ideia. E falar, vai para cima. A publicação dos grupos de Facebook, para mim, é uma ideia que dá certo para mim. E eu tento vender para vocês elas todos os dias. Todos os dias eu falo com vocês, quando eu posto, eu mando a imagem que eu postei com o texto que eu postei, e o resultado vai aparecendo. Daqui a pouco eu acho um jeito aqui de fazer isso em larga escala, igual os caras. Mas não sou eu que vou fazer. Eu vou achar alguém no mercado aqui de marketing digital, que está cheio de gente, e vender para o cara isso. E aí eu vou ter um cara de primeira linha que vai fazer 100 mil pontos por mês. Olha que triste que eu vou ficar. Ele é o Rosniak. Eu vou ser a mente que vai vender o plano, só isso. Só isso, gente, só isso. Agora, na cidade de vocês, vamos recapitular para a gente fechar. Na cidade de vocês, tá fácil ter emprego para ganhar dinheiro? Claro que não. O Brasil inteiro, ninguém sabe o que vai acontecer com o Brasil. Não é? Ninguém sabe o que vai acontecer com o país. Para ganhar dinheiro na cidade de vocês, igual o dinheiro que vocês estão ganhando com a Herbalife. Alguns pouco dinheiro, alguns mais dinheiro, alguns em período parcial, outros em período integral. Para ganhar o dinheiro que você está fazendo hoje com a Herbalife, o que você teria que fazer na sua cidade e quantas horas por dia você teria que trabalhar? Ah, eu não ganhei dinheiro nenhum mês passado. Óbvio que você não produziu nada. Não dá pra gente se iludir. Mas no mês que você produziu, você sabe o que você fez. E você sabe quanto entrou. Não é? Então, se eu for para o mercado de trabalho, gente, aqui nos Estados Unidos, eu tenho que ser peão de obra. Trabalhar na construção civil. Para ganhar 15 dólares por hora. E tá cheio de gente que vem do Brasil para cá para viver a vida do americano e tá trabalhando aqui na obra, de peão. Porque os nossos currículos do Brasil não valem nada aqui. A Lilian, por exemplo, se ela quiser virar dentista aqui, ela tem que estudar aqui, fazer um curso de 2 anos, para depois abrir o consultório dela. Então, ou a gente faz o negócio aqui para a gente entrar de novo, de repente, numa zona de conforto cheio de DLVs, ou a gente fica sofrendo aqui nos Estados Unidos. Entre sofrer aqui nos Estados Unidos
e sofrer no Brasil, melhor sofrer no Brasil. Como a gente não quer sofrer no Brasil e não quer sofrer nos Estados Unidos, nós colocamos a nossa meta, eu e a Lilian, em ter os 100 IDs comprando da Herbalife. 100 IDs comprando da Herbalife nos dá hoje $10 mil de cheque aqui nos Estados Unidos que paga todas as nossas despesas. Pronto. Agora, quando a gente atingir os 100 IDs na Herbalife comprando da Herbalife, para quem que a gente vai mandar esse tipo de informação? Para vocês. E vocês estão acompanhando a gente desde fevereiro. Quando a gente começou do zero, sem nenhum cliente. Ó, primeiro cliente, segundo cliente, terceiro cliente. Eu tô mandando. Aí vamos supor que lá em dezembro, tá? A gente tá em junho. Daqui 6 meses a gente tem os 100. Vocês vão me ver sorrindo de ponta a ponta. Porque com 2 meses de $10 mil, eu compro uma BMW X6 aqui. Tá entendendo? Compro uma X6 e aí eu vou fazer um adesivo nela e colocar lá atrás assim, ó. Essa BMW tem 100 IDs comprando em DLVs na Herbalife. Tirar um print e mandar para vocês. Vocês vão acompanhar tudo isso. A gente vai fazer isso tudo junto, galera. Então, estamos em junho. Em dezembro, como é que vai ser sua Casa Elite? Puxadinho de novo? Ou vai ter o negócio aí sobrado, triplex, igual do Lula? Ou não, esquece isso. Vai ter aí um pavimento enorme essa Casa Elite. Não é questão de ferramenta, não é questão da forma que você trabalha, não é isso. Sabe, é a concentração para a construção. Já te mandei, Maria Tereza, tá aí? Pode olhar aí para trás as postagens aí no grupo do Chip, você já recebeu tudo. Postagem, vídeos, texto, perguntas, as imagens, já mandei tudo aí. Eu não vou disparar de novo, que eu sobrecarrego o celular de todo mundo. Ó, eu agora estou arrumando uma parceira aqui nos Estados Unidos que ela vai ganhar $1 por cada postagem que ela fizer para mim. Assim, fez a postagem e deu vendas, ela ganha $1, que é a Sofia. Galera, a Sofia vai fazer 12 anos. Nós temos visto de 4 anos aqui, de estudante. Ela vai estar com 16. Com 16, pode cadastrar. Com 16 anos, a gente cadastra a Sofia aqui. E aí a gente constrói o negócio da Sofia em dólar. Com 20 anos, a Sofia é presidente. Vocês estão entendendo? Aí eu vou deixar ela namorar. 20 anos, presidente para namorar. Mas até lá, focada na construção. Primeira linha. Entendeu? Bom, eu quero saber quem tem coragem para digitar aí abaixo, agora nesse chat, quantos DLVs vai fazer nesse mês de junho. Escreve aí nesse chat. Isso está gravado, vai ficar lá no grupo do Face. Depois, lá no dia 30 de junho, nós vamos abrir lá para ver quantos que você declarou. Minha meta, mês passado, a nossa meta era ter 30 DLVs. 30. Nós fizemos 27. Era 5 mil pontos com 30 IDs. Nós fizemos 5 mil com 27. Não atingimos. Isso aí, galera. Ó. Maravilha. 15, 8, 10, 15. Show de bola. Então, olha só. São números altos. O que é importante além da quantidade, ok? É você ter nesses DLVs pelo menos uma lista de projeção. Escolha bem a pessoa que você vai fazer a lista de projeção. Porque você pode ter o DLV de 50 pontos, de 100 pontos, de 200 pontos, pode levar um cara no evento e ele comprar 500 pontos, 1000 pontos. Show, é o teu DLV. Mas qual desses caras vai descer a lista de projeção? A sacada tá aí, porque um cara de 1000 pontos pode virar no final do mês 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 11 mil, igual a gente teve mês passado, com 2 supervisores novos. 2 linhas novas. Então vai entrando os supervisores. Agora, se você está fazendo volume e não está tendo a projeção e não está qualificando no seu volume um supervisor, gente, ajusta.
Ajusta. Ajusta, ajusta, ajusta. Porque daqui a pouco você entrou em dezembro e você não conseguiu qualificar primeiras linhas de novos supervisores. O Eduardo Salazar dizia o seguinte: todo ano, se você for um cara médio na Herbalife, você deve ter pelo menos uma primeira linha de supervisor ativo por ano. Uma linha de supervisor ativo por ano. Em 10 anos, você vai ter 10 primeiras linhas de supervisores ativos. Hoje eu consigo entender isso. Nós temos 16 anos e nós temos 8. Olha que loucura que é isso, gente. Supervisor ativo não é o cara que compra os produtos lá 1.000 pontos, 100 pontos. É o cara que faz 2.500 ou mais. 16 anos e a gente está com 8. O Eduardo Salazar dizia que se você fizer uma linha de supervisor ativo por ano, em 10 anos você é presidente com 10 primeiras linhas de supervisores ativos. Se eles repetem o processo, você tem 10 primeiras linhas de ativos e 100 segundas linhas de ativo e 1.000 terceiras linhas de ativo. Esse era o plano do Eduardo Salazar, 10, 100, 1.000. Ele falou, e ele diz no seguinte, que se você for um cara extraordinário, muito acima da média, por ano você vai fazer 2 primeiras linhas de supervisores ativos. 2 linhas de supervisores ativos por ano. Com os DLVs e as projeções e todas as ferramentas, é totalmente possível, se for o foco. O casal Disney está indo para o 5º ano de negócio, tá? 5 vezes 12 são 60 meses. Eles têm 72 primeiras linhas ativas. 72 primeiras linhas ativas. Então, se alguém faz, tem a receita. A gente não precisa ser bom como eles, não é? Mas se a gente tiver um pouco disso, é bom para nós. Bora fazer desse mês de junho melhor do que foi maio. Não é questão de no final do mês você ter mais volume do que o mês de maio, mas é questão de você ter DLVs novos e lista de projeção nova. Se você tiver volume maior que o mês de maio, parabéns. Parabéns mesmo. Mas, se você não tiver DLVs e não tiver lista de projeção, liga o pisca-alerta, liga o alerta. Você está no caminho errado. Você está no caminho do cansaço. Você é gerador de volume. Você não é construtor de negócio. E lá na frente isso vai fazer diferença para você. Prefira ter o volume junto com os DLVs e as projeções. Aí sim, você vai ganhar dinheiro grande e sempre você vai chegar no evento da Herbalife, no STS, no seminário, no workshop, e você vai ter o seu grupo sendo reconhecido. Não se preocupa com o teu reconhecimento. Quando todo mês tem o seu grupo sendo reconhecido, isso é sinal que os DLVs estão funcionando para você, as projeções estão funcionando para você, e aí naturalmente daqui a pouquinho é o seu reconhecimento. Só que o seu reconhecimento sempre vai ser o maior. Pode ter certeza disso. Você vai, entendeu? Get, milionário, presidente. Mas todo mês tem que ter gente do seu grupo sendo reconhecido 500 pontos, 1.000 pontos, PQ, supervisor, supervisor ativo e assim vai. Quando você entrar nesse nível de todo mês ter gente lá, aí você está no caminho certo. Beleza, gente? Galera, obrigado. Aproveita aí. Mês de junho, estabeleça como o seu melhor mês do ano. Não é só no volume. DLVs e projeção. Ajusta o que precisa ajustar. Me chama no WhatsApp se tiver alguma dúvida. Esse material está aqui, tá gravado, eu vou baixar ele já e vou colocar no grupo do Face para vocês. Promova para sua equipe que não estava na sala hoje assistir isso lá, esse bate-papo, porque às vezes dá liga, dá start em alguém. E a partir de amanhã, galera, viu, Michel? Aí na Bahia é bom abrir linha, viu? O negócio tá fraco aí, de repente você acha um DLV bom aí. Esse monte de camareira que tem aí, esse monte de gente aí, conversa, DLV nas pessoas, não precisa ter o kit de cadastro aí, faz o cadastro online, a pessoa paga, recebe na casa, já bota dentro do sistema do Hélito Artuso aí, fala que foi eu que pedi e bora, entendeu? E outra coisa, a galera do interior, a gente precisa ver a questão do tour. O André me chamou a atenção anteontem com relação ao tour, ok? Os números do Mato Grosso do Sul, com relação ao tour, tem um grande significado no momento que está tendo hoje. Então a gente precisa conversar sobre isso para ver se a gente no segundo semestre a gente faz pelo menos um tour aí para impulsionar.
Beleza, galera? Dúvidas, me chama no WhatsApp. Obrigado, boa noite. Esse final de semana, sexta-feira, a gente tem uma reunião aqui na sede aqui da Herbalife. Sábado tem o STS com o Túlio aqui, mas eu acredito que eu vou ter novidades para vocês na segunda-feira com relação a DLVs desses caras aqui. Esse cara de Tampa, ele vai estar no STS com o Túlio agora. E é ele que vai fazer o workshop. A gente pediu para ele ensinar o que esses caras estão fazendo para ter tantos DLVs. O cara tem média de 117 mil pontos pessoais. 117 mil. É o top 1 de volume do casal Fit Couple. 117 mil. Gente, é uma loucura. É como você ter um milionário de primeiro nível de ponto pessoal. É doideira, né? Tô animado, galera. Tô animado. Bora pra cima dos 100 DLVs comprando produtos da Herbalife, ganhar 10 mil dólares. Imagina você no Brasil com 100 DLVs. 100 DLVs todo mês. Todo dia você abre, você tira uma foto de manhã e me manda. Aí, na hora do almoço, você tira outra foto e me manda com volume novo. No meio da tarde, você tira outra foto e me manda com mais volume. À noite, você tira outra foto e me manda com mais volume. Porque 100 DLVs tem reposição de produto praticamente todo dia. Todo dia você vai ter reposição e um monte de indicação de gente nova. E se você continua fazendo as postagens... galera, é doideira demais. Tô animado. Galera, obrigado. Até a próxima. Fica com Deus. Ótima semana aí. O melhor mês do ano é o mês de junho. Se você acreditar. Beleza? Obrigado. Até.